encontro de hoje, né? Aulas síncrono, vai ficar assíncrono também. E vamos falar então em relação a superfícies, a parametrização de superfícies, que é basicamente a seção 16,6, 16,6, né? Que seria o tópico 3. Não quer dizer que na próxima semana não vou dar tempo para fazer exercício de teorema Green antes da prova. A próxima semana vou colocar a lista, a tarefa 2, tá bom? Podem me escrever no chat aí qualquer coisa, ou depois no WhatsApp podem me enviar qualquer questionamento. Então, vamos começar com superfícies. O que é? Eu não vou anotar conceitos no quadro, porque o quadro é pequeno e não dá para ler muito. Muitas coisas vão ser ditas assim, verbalmente, né? Você tem um livro, tem um material. Então, a gente vai começar com superfície. Com superfície, basicamente, a gente tem a ideia geométrica. É um conjunto de pontos no R3. A gente está no espaço, YZ, e esse conjunto de pontos do R3, né, tem um ponto aqui, tem um formato, tem um valor em X, tem um valor em Y, e tem um valor, se isso aqui corresponde a uma função, por exemplo, vai ser a imagem, um ponto que seria, esse seria a imagem de uma função de duas variáveis. Se fosse função, não todas as superfícies, vamos ver que correspondem à função. Basicamente, o formato delas é dessa forma, né? Elas têm uma equação desse tipo. Basicamente, ela satisfaz que uma relação em variável x, y, z escrita desse formato. Vou permitir entrar, algumas vezes eu vou fazer isso. Tá. Ok, por exemplo, um exemplo de uma superfície, além da que já vocês conhecem, é uma esfera. Uma esfera, né? Uma esfera. A gente sempre vai, esse desenho em geral, a gente sempre vai tentar desenhar no primeiro octante. Por exemplo, uma esfera é raio 3. Se isso for 3, eu vou desenhar no primeiro octante simplesmente. Essa é uma esfera, no primeiro octante. Mas, veja bem, que se a gente colocasse os eixos aqui, para um ponto qualquer, ele teria uma imagem aqui acima e uma imagem abaixo. Então, isso aqui não corresponde à função, do sentido que a gente conhece. Em função, cada ponto no domínio deve ter somente uma imagem, esse teria duas imagens. Então, isso aqui, basicamente, a gente pode escrever como uma equação da forma x quadrado mais y quadrado más c quadrado menos 9. Porque si es igual eso a 0, ficaría x quadrado más y quadrado más c quadrado menos 9 igual a 0. Ese sería o f de x, y, z. Por tanto, esse seria um formato geral de uma superfície no R3. Então, agora, ela não corresponde à função, mas lembrem que a gente muitas vezes poderia, por exemplo, lembrem que no caso da esfera, eu posso colocar em evidência o z, ficaria 9 menos x quadrado menos y quadrado, mais ou menos. Cada uma delas, por separada, sim corresponderia a uma função. Isso aqui me define uma primeira função de x, y, z, colocando o sinal mais, e uma segunda função, que seria com o sinal menos. A parte superior da esfera e a parte inferior, não? Semiesfera, nesse caso. Então, quer dizer, o formato geral que a gente vai manter é esse aqui, como para superfícies. Lembrando que as superfícies não correspondem a funções reais como a gente conhece. Não todas, né? Algumas delas a gente pode escrever nesse formato, outras não. Isso para começar, tá bom? Que outra coisa vamos lembrar? Isso aqui, como vai ser uma aula gravada, a gente pode depois ver o vídeo e apagar, porque a gente não ficou esclarecido. Mas lembre que sempre podem perguntar no chat, no WhatsApp, e-mail, ou nos canais que vocês já conhecem. Então, que outra coisa temos que lembrar? Vamos lembrar. Lembrar o seguinte. Lembrar que quando a gente tem uma curva,
uma curva R de t, digamos assim, uma x de t, y de t, z de t. Uma curva, né? Uma curva que é uma função chamada R, que a um valor real, que é o t, é enviado no vetor no R3 ou no R2. A um t qualquer, R de t é um ponto x de t, y de t, z de t. Nesse caso, no R3, pode estar no R2. O que quero que se lembre aqui, que aqui aparece, quando a gente tem curvas, aparece um parâmetro. Um parâmetro. Aparece somente um parâmetro. Nesse caso, t. O parâmetro t é que aparece. Só para que vamos lembrar, só estou introduzindo. Porque agora para superfícies, agora a gente vamos ter outra coisa. Para superfícies, nós vamos usar dois parâmetros. De modo que essa vai ser a primeira forma que vamos ter para reconhecer uma equação de uma superfície. Em geral, na maioria dos livros, usamos as letras, os parâmetros, usamos U, V como parâmetros. Isso aqui toda uma sequência. Essa aula aqui é muito importante, porque depois, todos os exercícios que nós vamos fazer, vamos ver cálculo de áreas, integrais de superfície e aplicações delas, que é aplicar teorema de Green, teorema de Stokes. E para resolver esses exercícios, vocês vão ter que fazer desenhos de superfícies. E essas superfícies, para ser tratadas, têm que estar parametrizadas. Então, essa aula aqui é importante. Isso aqui nem sequer vou entrar isso aqui é um preâmbulo. Digamos assim, para nos lembrar como que a gente como que a gente vai proceder para parametrizar superfícies. Né? Então, como a gente parametriza assim? Em geral, a gente vai usar o seguinte. Não vamos ter... Vamos parametrizar assim. Então, eu vou ter, digamos assim, eu vou dizer assim, R vai ser agora, vamos usar dois parâmetros. Uma função que vai de R2 e vamos trabalhar no R3, superfícies no espaço. Vamos pegar dois parâmetros, U, V, dois parâmetros no plano, U e V estão no plano, T está na reta, a sua imagem vai ser assim. Vai ter uma componente em X, uma componente em Y e uma componente em Z, pois é um vetor. Mas essas componentes estão parametrizadas, vão estar parametrizadas em termos de UV I mais UV Y de UV J mais Z de UV. A gente pode escrever também nessa forma direta, né? Estou bem no básico, tá? Estou começando de zero. E vou fazer exercícios, exemplo, para que tomem confiança. Então, nesse caso, U e V são os parâmetros. U e V estão no plano. Então, esse aqui a gente conhece como as equações parametrizadas, ou paramétricas da superfície. São as equações paramétricas da superfície e elas definem uma função, definem a função vetorial. Elas vão definir uma função vetorial que a gente vamos denotar assim. Aqui está muito embaixo. Elas definem a função vetorial, essa que está aqui. Essa que está aqui é a expressão geral de uma função vetorial que representa uma superfície no R3. Duas variáveis no domínio enviam no R3. Elas são, então, elas seriam, digamos, se eu quiser fazer alguma representação simbólica disso aí, de uma superfície, né? Ela pega pontos, pontos aqui, num domínio,
estoy dominando su conjunto de un plano, de redoide en ese caso, y he enviado por R a una superficie, que serían puntos no R3. Ahí va a denotar a superficies por, usualmente, la letra S de superficie. ¿Tá? Entonces, ahí ya entonces, con esa parametrización, estamos claros que para curvas usamos un parámetro, para superficies vamos a ser parametrizadas usando esos dos parámetros. Eso tiene que estar claro. Eso es primero que a gente tiene que entender de esa parte. ¿Alguna pregunta de ahí? ¿Alguna duda? ¿Pueden hacer algún cuestionamiento? ¿Será? Ok, entonces vamos a ver algunos ejemplos básicos. Algunos ejemplos. Y con esos ejemplos voy a aprovechar para explicar algunas otras cosas. Entonces, eso aquí es el formato. Función vectorial de superficie implica existencia de dos parámetros. Ok. Ya sabemos que no todas las superficies son funciones. Coloqué el caso de la circunferencia. Vamos a comenzar con un ejemplo bien simple que es un plano. Vamos a parametrizar un plano. Un plano. Parametrice. Un plano. Por ejemplo, 3x más y más 2z igual a 4. Un plano. Duas variables no R3. Esto aquí no es R3, ¿no? A gente sabe que es la ecuación de un plano. ¿Cómo es que vamos a proceder para parametrizar un plano? Vean que eso aquí es la misma cosa para mantener un formato que a gente colocó anteriormente. Es una forma de escribir una expresión en ese formato. Porque una superficie podemos entender entonces que es un conjunto de puntos no R3, hablando de superficie de R3, que puede ser escrito en esa forma, en ese formato aquí. Ese formato aquí, vea que no está como una función, más vea también que yo podría colocar en evidencia un z como función de x, y. Y un plano sería un caso de una superficie que puede representarse paralelamente como una función. Entonces, y eso muchas veces es útil, porque yo podría escribir así, una forma que te puede. Si yo coloco en evidencia un z sería 4 menos 3x, 4 menos 3x menos y dividido por 2, o sea, ya multiplicado por un medio. Y ven que en ese caso, yo puedo escribir fxy, agora ficaria uma função de duas variáveis, um meio de 4 menos 3x menos y. Então, veja que uma expressão nesse formato, se a gente consegue colocar em evidência o z em termos das outras duas variáveis, provavelmente isso vai me permitir definir uma função, a não ser de esfera que dá dois sinais, né? Então, tendo isso em vista, sempre que a gente consiga fazer isso, é muito fácil parametrizar. Porque a gente vai usar duas variáveis em geral. Então temos o seguinte: em geral, a gente chama alguma coisa de U, a gente chama alguma coisa de V. E U seria o X, V seria o Y. De modo que a gente pode parametrizar assim. Se vemos o formato geral, eu tenho que ter um X de UV. Tenho que ter um Z, que é um Z de UV, um Y, desculpa. E tenho que ter um Z em termos de UV também. Para formar a nossa expressão. Nesse caso, veja bem que se a gente observa aqui, X é U, Y é V, é o C. Se a gente faz essa escolha, o C seria 1 meio de 4 menos 3x menos V, que seria o Y. Com isso em mente, então, a gente parametriza assim. O X de UV vai ser o U, o X é o Y é o V, e o Z seria 1 meio de 4 menos 3U menos V. Portanto, a função vetorial que me representa
esa superficie, que es un plano, sería un valor de x sería UI más V. Sería x, ¿no? Sería x de U, y de B, C de B. V, Z de V, que sería un medio. Tá. Y esa es la función vectorial que me representa un plano. El plano está parametrizado. Se dice entonces, si yo consigo hacer eso, puedo decir que un plano es una superficie parametrizada. No voy a plotar N porque un plano es bien simple de plotar, ¿no? Hay esas cosas. O sea, es un plano para plotar un plano, siempre bom. Yo, en general, cualquier superficie, a gente va a plotar. Los planos son simples de plotar, porque en ese caso aquí, simplemente, si x for 0, a gente da 2 puntos. Si x y forem iguales a 0, z está valendo 2. O z está valendo 2. O sea, cuando x es 0, cuando y es 0, o z está valendo 2. Digamos así. Cuando x es 0 y o z es 0, si x es 0 y o z es 0, y está valendo 4. Por tanto, cuando y es 0 y z es 0, o y, x es 0, z es 0, y está valendo, digamos que aquí sería 4, doble de 6, 4. Y cuando y y z sean 0, o x está valendo 4 tercios. O x está valendo 4 tercios, un y poco. De modo que el plano sería así. Que se extiende en forma indefinida. En forma indefinida. Como se extiende en forma indefinida, a figura ayuda mucho a decir que U, entonces, pertenece a raíz. Para o valor dos parámetros. Lembra que cuando este parametriza siempre tiene que tener una imagen de donde se movimentan los valores de U y de B. O en este caso T, cuando era curva. Entonces sería a parametrización de un plano. De donde también varían los parámetros, es bueno identificar siempre. É uma forma simples, estou começando com os casos mais simples para que pouco a pouco vamos incrementando alguma dificuldade. Digamos, outro caso, digamos, vou falar de um cilindro agora, um cilindro. Digamos que eu quero parametrizar. Vou começar com o caso básico, o cilindro x cuadrado más y cuadrado. Igual un número cualquier, 16. Quiero parametrizar eso ahí. A gente sabe que cuando a gente tem esse tipo de equações, lembrem que se for no R2, isso aqui é uma circunferência de raio 4. É uma circunferência. Mas a gente não está interessado em graficar essa circunferência. Mas é interessante de notar sempre isso, porque mais na frente vamos ter sólidos que estão bordados por superfície. Então, eu posso ter um cilindro que a parte por fora, mas posso considerar as tampinhas dele também. As tampinhas são circunferências, então vamos ter que também parametrizar isso. Mas no caso do cilindro, no R3 sempre, lembro, vamos fazer a figura. A gente sempre vou tentar plotar no primeiro quitante. Um cilindro, vocês conhecem um cilindro. O cilindro, se você sabe, a base é circular, né? E se prolonga ao longo da variável que não está aqui, que nesse caso varia em todo R. Então, seria assim. Como é de raio 4, imagine que aqui é 4, que aqui é 4, aqui é 4, aqui é 4. Se desenho no primeiro quitante, seria isso aqui. Coloco uma altura qualquer. Numa altura qualquer, tento sempre paralelo aos eixos, né? Então, esse ponto corresponderia com esse aqui. Esse ponto se corresponderia com esse. Desenho a mesma curva.
o que está por dentro sería ponteado, y eso aquí sería mi superficie. Y un cilindro no primero octante. Entonces, ya eso ya sabemos. Lembra que podría ser aquí XZ, o puede estar con YZ, entonces sería ao longo de Y o ao longo de X, dependiendo de la variable que está en falta ahí, que variaría en todo espacio, en toda R, ¿eh? Claro, él podría también intentar completar la figura, yo quería un cilindro completo. Vamos a comenzar por ahí. Entonces, ¿cómo es que a gente parametriza un cilindro? Entonces, siempre que tenga esas ecuaciones, a gente lembra coordenadas polares, ¿eh? A gente siempre puede lembrar coordenadas polares. En ese caso, yo podría decir así, lembra que coordenadas polares, yo tengo un punto aquí, ese sería UR, y eso aquí sería un ángulo que percorre ese rayo para preencher el cilindro. Entonces, en ese caso, si alguien te usa coordenadas polares, vamos a lembrar de coordenadas polares. ¿Qué son las coordenadas polares? Que serían en ese caso las coordenadas cilíndricas que a gente daba en los calculadores. X sería igual, ya voy escribiendo, eje coseno teta, Z igual eje seno teta, porque lembra que x cuadrado más y cuadrado sería eje cuadrado, estaría en la base, y UC fica liberado, UC. Entonces son coordenadas, en ese caso, coordenadas cilíndricas, que sería un caso de coordenadas polares extendido a R3, donde ese R es esa distancia aquí. En nuestro caso sería 4. U teta es un ángulo que percorre todo eso ahí. Entonces, ¿cómo sería nuestra parametrización? Parametrización del cilindro. Entonces, vean que a gente siempre usa a letras U y V. En ese caso, U correspondería con UR, UV correspondería con teta. UR, disculpa ahí, UR está fixo en la distancia, UR esta distancia aquí, UR está fixo en 4. Entonces, así, X va a estar en términos de U y V, más quién va a ser U y quién va a ser V. Ese ángulo que está aquí, ahí te puede llamar de U. Entonces sería U, que sería UR, que es 4 coseno de U. Vean bien, estoy hablando, y si voy a tener una U, a gente coloca primero siempre, ¿no? U. Ahora vamos a ver qué otra variable es aquí. U sería, UY sería UR, que sería 4 seno de U. Ahí a gente puede comprobar aquí si eso está, si vamos bien, lembrando que S al cuadrado más S al cuadrado sería x cuadrado más y cuadrado sería igual a 16. Está se satisfaciendo eso en las componentes x, y. ¿Y cómo es que fica o z variando? O z, então, o z para nós vai ser a outra variável. O c seria o v, porque o v estaria variando ao longo do eixo do r, né? Ao longo do eixo z, variando em r, né? Então, seria x de uv, seria isso aqui, y de uv seria isso aqui, y c de uv seria v. Isso implica, então, que nossa parametrização do cilindro ficaria assim. X de v, 4 coseno de u. Vou colocar assim. 4 seno de v. De u, desculpa. Ah, será porque são iguais. Porque eles percorrem uma circunferência, seria o ângulo, θ. E o v é o v. Essa seria a nossa parametrização que corresponde a um cilindro. Variando U de onde a onde? U, quem varia? U estamos asociando com esse ângulo θ, né? Que nesse caso seria U pertence de 0 a 2π, porque estamos percorrendo a circunferência completa. Aqui, na figura, U pertence de 0 a π meio. Na figura, U
que corresponderia a Uθ. E o V seria a nossa distância, a nossa altura, a distância vertical, que como está dado assim, então o V percorre todos os números reais, porque pode ser para cima, pode ser para baixo, não tem limitante. A não ser que nos diga que aqui no exercício inicial digan que o C esteja compreendido, por exemplo, entre -1 e 2. Então seria um cilindro que iria desde -1 até 2. Não seria um cilindro estendido. Tá bom? Então, essa seria a equação vetorial de um cilindro. Vejam que em XY satisfaz uma circunferência e o V fica liberado. Está claro até aí? Alguma dúvida até aí? Ok, vou continuar com exemplos. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Ok. Vou dar alguns outros exemplos para ir nos acostumando com a notação e assimilando. Eu sei que muitas vezes o pessoal tem dificuldade com este tipo de parametrizações, né? Vamos ver outro exemplo. Exemplo 3. Vamos colocar otro cilindro que no sea de base circular, por ejemplo, cm(y) igual 0. Voy a parametrizar esa superficie. La superficie definida pela ecuación, la superficie que define, porque eso aquí no es una superficie, es una ecuación. Mas ela me define no espaço uma superfície, que é o conjunto de pontos no R3, que satisfazem a equação. Lembra que isso aqui, nesse caso, ainda tem f de xyz igual a S. Portanto, tenho f de xyz igual a 0. Se mantém o formato inicial que define a superfície no R3. Um conjunto de pontos no R3 que satisfaz essa equação. Ok. Então, o que é isso aí? Isso aqui é a mesma coisa que dizer isso. Sempre me acostumava a fazer um desenho, algumas explicações básicas para depois parametrizar. O que é isso aqui? Ah, bom, são duas equações, mas estamos falando de superfície. Superfície é trabalhar no R3, né? Então, neste caso, se a gente, sempre é bom saber que, por exemplo, em YC, essa é uma equação que corresponde a uma parábola, vocês bem conhecem. Uma parábola assim. Vou colocar aqui. Bom, deixa assim, já coloquei. 1, 2, 4. Isso é uma parábola. Mas no R3 não é uma parábola. No R3, isso representa um cilindro. Um cilindro de base parabólica. Já nós plotamos algum deles. Só que agora, bom, estou explicando de novo porque eu sei que você tem alguma dificuldade. Então, qual seria o desenho disso aí? Qual seria o gráfico desse aí? Vou fazer no R3. Corresponderia, então, a gente plota essa parábola no plano ZY, no plano CY, que seria aqui nessa parede, né? Teremos aqui, e se projeta ao longo de X. Então, aqui, a gente faz uma escala. Escala 1, 2, 4. Vou tentar desenhar no primeiro octante, mas pode ser que se llame, esse aqui seja simples no geral, né? Então, esse aqui seria isso aqui. O outro lado, bom, ela, então a gente tem que desplaçar ela ao longo do eixo que está em falta aqui, que seria o eixo X. Nesse caso, ao longo de X, eu coloco imaginariamente os mesmos eixos e tento desenhar essa mesma figura. Passa por 1 e por 2, 4.
esse aí e do outro lado também. E a gente une os pontos. Isso aqui, a gente une com isso aqui. Isso aqui, unimos com isso aqui. E nossa superfície seria essa aqui, unida com essa outra. Essa é a nossa superfície, o conjunto ponto do plano, do espaço que satisfaz essa equação. E corresponde a uma função. Então, como a gente parametriza? Está no YZ. Né? Então, eu tenho que usar, tenho que chamar alguma coisa de U, alguma coisa de V e alguma coisa. Tenho que ver, sim, quem que é U, quem que é V. U está associado, nesse caso, com. A gente tinha equação associadamente. Anteriormente era uma equação XY. Agora temos uma equação em YZ. Uma delas chamo de U e uma delas chamo de V. Então, o Y, por exemplo, vou chamar de o Y, que seria. Vou chamar de U. Ou ao contrário. Se chamo e o V, vou chamar de Z. Não tenho X. Tenho Y e Z. Eu não tenho X. Então, quem seria nossa R de V? Nossa R de V. Tenho componente em X, em Y e em Z que escrever. Tenho que escrever. Como o Y está chamando de U, o Y, que é a segunda componente, estou chamando de U. O Z estou chamando de V. E quem coloca o Z, desculpa, estou errado. O Z é Y quadrado. Se eu chamo U de Y, lembra que essa equação tem que ser satisfeita em CY, né? Então, como C é, se eu chamo de U de Y, então o C seria necessariamente U quadrado, porque Y estou chamando de U. Portanto, o V, então, seria o X. Seria o ao contrário. Já chamei assim. Já escrevi assim, posso trocar os sinais, né? Antes sempre chama X de U e o Y de V. Tudo bem. Se eu chamo, ou se coloco, se quero chamar Y de V e X de U, para manter um padrão. Isso é para manter um padrão em geral. Então, eu chamaria X de U, Y é o V, e o Z seria V quadrado. Portanto, esse seria mi Y de V, esse seria mi X de V, e o Z de V seria, o Z de V seria V quadrado. Ou seja, que minha função vetorial pode ser escrita assim. X de V, que seria U, Y de V, que sería V, y un Z de V, que sería V cuadrado. Por tanto, tengo expresado en forma paramétrica a ecuación de esa superficie. Esa superficie expresada en forma paramétrica. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna dúvida? Então, vou continuar. Podem abrir o chat ou podem me interromper com o microfone e fazer sua pergunta, né? Então, vai ficar gravado. Vou continuar. Na verdade, a gente tem que saber plotar muitas superfícies, que são outra superfície que a gente deve parametrizar, sabe, ou reconhecer, ou a superfície definida então vamos, por exemplo, vou colocar C igual X quadrado mais Y quadrado. Vamos colocar mais um. Vamos colocar isso aí. Eu tenho que parametrizar uma superfície dada por essa equação.
Ok. O primeiro, então, sempre, lembrem, nesse caso aqui, vocês podem identificar. Se você identifica a superfície, é muito mais simples para fazer o gráfico. Se não identifica, sempre vou fazer um esboço. Eu vou sempre fazer esboço, a gente sempre vai cobrar o esboço. Por quê? Porque, na final das contas, para aplicar teorema Green, teorema Stokes, você tem que calcular, fazer os esboços gráficos dele para poder montar as equações. Van lembrando, quando tem um tempinho, se lembrar de integral dupla e tripla. Vamos a usar. Ok, então vamos a hacer un esbozo de eso ahí para ver qué hizo ahí. Un esbozo. Para ter uma ideia desse gráfico aí. Então, como a gente, vamos supor que a gente não se lembre nada disso. Vamos supor que a gente não lembre que é um paraboloide. Então, imagine, se x for zero, eu tenho uma equação em duas variáveis. Mas em duas variáveis eu já me lembro um pouquinho. Puxa, porque se fosse assim, é uma parábola em YZ. Mas como está somando 1, é uma parábola trasladada. Para qualquer de y, de C, Z va a subir una unidad, en ese caso puede ser de 0. Entonces, siendo así, entonces más simple. Es como si fuese una parábola que estoy trasladando para cima una unidad. Ok, no me lembré nada de eso. Entonces, pasa por punto. Pasa por punto, 1, 2. Cuando y es 0, eso es 1. Cuando me junta, también es 2. Cuando es 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sería una parábola así. En forma indefinida. Eso aquí sería una parábola en dos variables, más ahí te va a graficar en 3. De igual forma, si C o Y no fuera igual a 0, ahí te tendría C igual a x cuadrado más 1. De nuevo, no plano XZ, considerando el mismo plot de la figura, sería equivalentemente, ele teria uma coisa assim também. No XZ, aqui seria no YZ. Tá, então, tendo uma ideia disso, podemos então plotar no XYZ. No XYZ. O que seria, bom, quando x for 0, quando x é 0, aí um plano XYZ, x for 0, nós estamos aqui nesse plano da parede. Nesse plano da parede, nós conhecemos que aparece x é 0, nos aparece aqui. Teria 1, 1, 2, e com 2, 5. Nós tínhamos essa curva aqui. Se quiserem, é melhor fazer no primeiro o quitante. Tem isso aí. Depois podemos completar. Acho que vai ser fácil completar. Já completo. Quando y for 0, é aqui. Y é 0, estou no plano XZ. Imaginem. XZ. No XZ é a mesma parábola. Só que agora, em perspectiva, então, passa pelo 0 quando é 1. Quando é 1, passa por 2. Passa por aqui. Quando é 2, quando é 1, passa por 2. Quando é 2, passa por 5. Paralelo, paralelo. O sea que essa curva é assim. Isso aqui está nessa parede aqui, né? Portanto, está aqui, nesse plano, e essa outra está nesse plano. Então, num ponto qualquer, por exemplo, num ponto qualquer, se eu corto com esse C, 1, 2, 3, 4, 5, se eu corto em 5, se C está cortando em 5, então a equação que eu tenho é 5 igual x quadrado mais y quadrado mais 1. 5, que é igual a isso. Ou seja que x quadrado mais y quadrado é igual a 4. Beleza. Quer dizer que quando C é igual a 5, se está satisfazendo essa equação. Ou seja, quando C é igual a 5, aqui eu tenho uma circunferência de raio 4. Só que eu estou aqui no primeiro quitante, né? Eu posso completar agora com isso aí. Eu posso, se já está claro ou se não está claro, ou se, não, se você quiser fazer o desenho completo. Compre, seja, aqui, em 2, 5.
vai ser aqui, a outra parte estaria aqui. Desse lado, fosse aqui, e do outro lado, em 2, corta. Forma aproximada. Bom, vocês teriam uma coisa assim. Isso aqui é um paraboloide. A superfície é essa aqui. Não? Então, o que nós queremos é encontrar a equação parametrizada. E o que nós vamos fazer com isso? Depois disso a gente vai aplicar integrais de superfície, que vamos ver algumas aplicações, como o teorema Stokes, teorema de Green, vai simular fluidos que van, digamos assim, traspasar uma malha nesse formato, e algumas aplicações. Então, a gente, para usar essas aplicações, a gente precisa ter parametrizadas qualquer superfície. Por isso estou falando isso com calminha. A gente precisa parametrizar a superfície. Ok, então como a gente parametriza? É o mesmo formato anterior e já vou dar uma ideia geral, né? Então, eu preciso chamar a x, como está aqui, eu chamar alguma coisa de u, alguma coisa de v. Ou a gente sempre associa com x. Aqui, o y pode estar associado com v. E o z seria, então, u quadrado mais v quadrado mais 1. Assim, simplesmente como está. Eu teria um x de uv. X de uv seria u. Y de uv seria uv. E o z de uv seria u quadrado mais v quadrado mais 1. Portanto, a parametrização da superfície, ficaria assim. Ui mais vj mais u quadrado mais v quadrado mais 1k. Se quiser, a gente muitas vezes prefere escrever desse jeito. Então, tenha parametrizado uma superfície. Importante que saiba parametrizar e saiba plotar. Vamos supor. Ok, vou aproveitar para explicar outras coisas que vamos usar mais na frente. Bom, deixa eu falar primeiro uma coisa. Em geral é assim. Em geral a gente tem o seguinte. Em geral, que é bom saber então, se nós temos uma função em xy, sempre que a gente tenha que parametrizar uma superfície que possa ser expressada como uma função, porque lembrem que todas não definem uma função, mas aquelas que eu consigo expressar dessa forma tem uma parametrização muito simples, sempre assim. E vejam que esse aqui é um caso dessa, né? Esse aqui é um caso desse do que eu estou falando. Sempre que você tenha esse, você pode fazer o seguinte sempre. Parametrizamos assim, parametrizamos nesta forma. Sempre chamamos o x de v, não temos x de v, vai ser o u, y de uv vai ser o v, e o z de uv vai depender, então, da função, seria f de uv, ou seja, a expressão que tirei aqui. No caso anterior, era x quadrado mais y quadrado mais 1. Então, aqui seria u quadrado más v quadrado más 1, o z. Por tanto, eje de v vai ser igual a u mais v. E na terceira componente é onde a gente coloca a expressão que a gente tem, né? Dependendo da fórmula que a gente tenha obtido. E isso aqui é um formato geral para parametrizar qualquer superfície que você consiga expressar nesse formato. Uma das variáveis, em termos das outras duas, sempre pode ser parametrizada dessa forma. Entendeu? Esse é um formato geral, então. Vai ser útil com frequência. Tá bom? Ok. Então,
Vamos a colocar outro exemplo. Ia falar uma coisa. Professor, Fale. pode explicar de novo em geral, essa parte da parametrização? Ok. Lembra que a gente pode ter uma equação nesse formato onde o Z, mesmo que o Z não pode ser expressado como uma função de x,y, porque no caso do C, nesse caso, isso aqui, por ser uma esfera, vão aparecer duas expressões. Então, a gente não consegue expressar Z como uma função de duas variáveis, porque não é uma função. Um ponto x teria duas imagens. Mas daquelas expressões, naquelas equações, que foi o caso do plano e foi o caso desse paraboloide, naquelas expressões onde eu consiga, por exemplo, eu tenho aqui, né? Eu tenho o caso anterior é esse aqui. O caso anterior. Aqui eu consigo expressar C igual a y quadrado. Ou seja, eu posso escrever aqui que C é uma função de x, y, só que não tem x, tem somente a variável y envolvida na equação. É um exemplo. Outro exemplo é o caso que acabamos de ver. Aqui já o C está em evidência. Mas se não está em evidência, já a gente poderia colocar. Se a gente consegue colocar em evidência sem aquele dupla sinal, isso indica, então, que eu poderia sempre fazer o seguinte. Uma vez que eu coloquei em evidência o Z, por exemplo, eu tenho isso aqui, eu coloco em evidência o Z, tá? E como parametrizo? Como a gente parametriza esse caso que a gente viu? Como a gente parametriza nesse caso? Sempre chamo x de u, chamo y de v, será x de uv, y de uv, e no Z coloco a equação. Nesse caso, y é v quadrado. Essa seria a parametrização disso aqui. No caso que vimos, então, no caso que corresponde ao que acabamos de ver, então a gente tem isso aqui. Então, chamo x de u, chamo y de v, e o C seria u quadrado mais v quadrado mais 1. O C seria, nesse caso, u quadrado mais v quadrado mais 1. Portanto, a nossa parametrização seria assim. Seria assim. No caso esse aqui, u em x, v em y, é a expressão que determina a equação em z. Pronto, já tenho parametrizado. Já sempre que eu consigo fazer isso, sempre u e v, e na terceira componente a equação. Não é certo? Tá bom? Dúvida com isso? Vamos fazer um exemplo aí antes de passar a coordenação. Quero parametrizar um cone, que é muito importante. Quero parametrizar uma esfera, que vamos usar muito. Mas quero que isso aqui fique bem. Vamos fazer um exemplinho antes do seguinte. Vamos supor que quero parametrizar outro cilindro. Está acabando os marcadores, os canetões. Vamos supor que é isso. Eu quero parametrizar a superfície que está aí. Veja que aqui não vamos aplicar o que acabamos de dizer, porque aqui o Z não está em evidência, e se colocamos o Z em evidência, vai ficar duas formas. Poderia também a gente tentar fazer, mas a gente prefere fazer outra coisa. Então, nesse caso, vamos nos permitir fazer um esboço. O esboço nos vai ajudar muito. Nesse caso, eu tenho duas variáveis no R3. Duas variáveis no R3 é um cilindro. Porque no plano, isso aqui é uma circunferência. No YZ, né? No YZ, isso que está aqui, no YZ, é uma circunferência de raio 3. De raio 3. Só que eu quero parametrizar a superfície, não é bem isso aí, né? Isso está no R2. Então eu quero parametrizar isso aqui.
Vou fazer um esboço. Um esboço. X, Y, Z. Em YZ é uma circunferência de rádio 3. Vamos supor que isso fosse 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vou colocar essa nessa escala também. E aqui o X está variando entre 1 e 4. Vamos tentar, eu vou pedir octante. E vocês, mas a gente sempre é mais simples colocar no primeiro octante, mas a gente tem que estar ligado com a variação dos parâmetros, que não fiz no anterior, né? No anterior, no caso de esse que está aqui, esqueci de dizer que como X é o U, o Y é o V, então ambos L's estarían variando no R. No tem nenhuma dificuldade. Que en cilindro, en circunferencias, a gente associa, por exemplo, um ângulo de 0 a pi meio, de 0 a 2 pi. Então, vamos primeiro essa parte aqui. O que seria isso aí? Isso seria um cilindro em YZ, né? Em YZ, a gente pode desenhar um plano quando X for 0, mas na verdade estou interessado com X entre 1 e 4. Então, nesse caso, primeiro, vou desenhar um X igual a 0, que seria uma circunferência de raio 3. Se uma circunferência de raio 3, seria uma coisa assim. E no primeiro octante, né? E depois para cá, como 1, 2, 3, 4, como chega até x igual a 4, 1, 2, 3, 4, quando x for 4, vou fazer a mesma coisa. Então, esse 3 corresponderia a esse aqui. Essa altura corresponderia a esse aqui. E ele teria mas isso aqui estaria num x igual a 0. Eu quero plotar entre quando x está valendo 1. Quando x está valendo 1. Na verdade, eu teria que plotar isso aqui. Isso aqui me serviu de referência. Mas o que eu quero plotar é basicamente essa superfície. Nesse caso está no primeiro octante. Mas é assim, né? Seria uma tubulação assim. Uau! Esta parte aqui. Aqui esta parte. Ui, um tubo. Mas a gente está desenhando no primeiro octante. Depois, só que o diseño se complica. Se começo a fazer isso aqui todo, e faço aqui todo, não, como tem muito preto, muita rabisco aí, vai se confundir um pouquinho. Então, mas já sabem que é isso aqui. É isso aqui. Só para ter ideia. Tudo bem, então eu tenho aí uma superfície que eu quero parametrizar. Muito bem. Agora vamos parametrizar. Como é que a gente parametriza isso aí? Veja bem que está se satisfazendo. Sempre que satisfaga equações de circunferências, sempre vão ter que associar isso a coordenadas polares. Coordenadas polares no R3 são coordenadas cilíndricas. Então, aí teria que ter um ângulo. Então, imagine que aqui tenho, se for na origem, ele chegaria até aqui. Mas a partir de aqui, teria que desenhar aqui igual a 1. Tem um rádio aqui. Esse rádio é fixo. Esse rádio é fixo. Esse rádio tem 3. Mas eu tenho, se eu vejo bem, isso aqui está percorrendo. Eu posso percorrer assim, de 0 a 2 pi. Mas veja que então tem um ângulo que posso chamar de θ, ou posso chamar V. Vamos ver como dizemos assim, como escrevemos isso. Vou falar primeiro de ângulo θ, depois chamo de V, para que vejam. A diferença que não é muita, né? Só expressar. Então, essa circunferência, se eu faço corte no cilindro, estou fazendo circunferência em YZ. Portanto, esse cosseno e esse seno tem que estar em Y e em Z. Então, em Y e em Z, eu tenho que quando eleva ao quadrado Y e Z, tem que se satisfazer essa equação. Entendeu?
Mas se eu estou percorrendo, eu posso dizer então, vou chamar um ângulo, posso chamar esse ângulo de U, ou que seria o θ. Vamos chamar θ primeiro, θ aqui. Θ. Vamos falar de θ. Então seria 3 cosseno θ é igual a 3 seno θ. ¿Estamos indo bem? Sim, porque y cuadrado mais z cuadrado daría coseno cuadrado más seno cuadrado 9, ¿no? Igual a 9. Porque ese aquí coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1, cuando eleva al cuadrado, coloco evidencia un 9 que eleva al cuadrado aquí, ¿no? ¿Está claro eso? Entonces, o x estaría libre. Entonces, x es o x. O chamo de outra vez, não posso chamar R, não vou chamar de R para não confundir. R estou chamando com esse argumento aqui, que está fixo. Então vou chamar outra variável, S. Onde S é um valor que está entre 1 e 4. Esse aqui seria, se eu quiser chamar, isso aqui posso requerer primeiro. Então aqui, em termos de V, en términos de U y V, puedo echar en términos de T y S. Como los libros siempre están tratando así, para no causar mucha notación diferente. En algún caso es más fácil así o así dibujo. Ahí algo así es tranquilo. Entonces, x de V tiene que tener una expresión. Y de V tiene que tener una expresión. Y C de V también tiene que tener una expresión. Eso que está aquí, vamos a definir mi R de V. Então, veja bem, quem está elevado ao quadrado? Está o y e o c. O y e o c. Eu posso chamar, então, esse ângulo que está percorrendo, eu posso chamar de U. Então, seria y. Seria 3 cosseno de U. O z seria 3 seno de U, o mesmo U, porque é o mesmo ângulo que elevado ao quadrado de 1. Não cometam um erro ao colocar V. Não, cosseno quadrado mais seno quadrado do mesmo argumento igual a 1. Essa é a lembrança, a regrinha, né? E o x seria o v. Ou chamo aqui de, como x estou chamando de u, então chamo esse ângulo de v. Como vocês quiserem. Se chamo esse u, aqui seria o v, então. Portanto, a nossa parametrização ficaria assim. Como função, já essa é a equação parametrizada, né? Como função vetorial, temos então o seguinte: R de UV seria o x de UV, U, mais y de UV, 3 cosseno V, J, mais o C de UV, 3 seno de V, K. O simplemente escreven U, 3 cosseno V, 3 seno V. Onde o V, que es o argumento, está variando entre 0 y 2pi. A gente aqui diseñó o V perteneciendo de 0 a pi meio, porque estamos no primeiro quitante, mas isso nos sirvió simplemente para facilitar o entendimento, né? Mas sabemos que é um cilindro. É o U, que sería a variable que tem falta, que é o y. Se fosse indefinido, U variaría en todo R, ¿no? Mas U está variando de 1 a T4, que sería o x. U de 1 a T4. Pronto, essa seria a nossa parametrização. Alguma dúvida aí? Ok. Tentem amadurecer isso. Tem o livro da Diva. Não sei se vocês têm. O livro da Diva tem alguns exercícios também desse tipo aqui. Eu tenho a Diva em PDF. Ok. Bom, um exemplo
simples, básico, que es importante porque vamos a usar bem muitas vezes, é o cone. Vou fazer esse último por hoje aqui. Na próxima terça, vou ver que outras coisas fazemos, né? Mas tenho que dar tempo também, um espaço para dar dúvidas de Teorema de Green e para o trabalhinho que eu vou publicar. Trabalho. Então, vamos ver isso aí. Parametrizar o cone. Vamos supor que em lugar de cone, eu posso dizer parametrize, faça um esboço e parametrize a superfície dada pela equação. Aí eu não falei que era cone, mas você tem que saber que era um cone, que é um cone. Ah, eu não me lembro que é um cone. Vamos ver como seria, como se lembra a gente, né? Mas tem superfície que você já na cara tem que reconhecer. Que plotar seria um pouco mais, mas você tem que reconhecer que seria um cone. Então, há uma forma simples de parametrizar isso. Vou desenhar primeiro e depois parametrizo de duas formas, tá? Vou desenhar primeiro. Porque se eu vejo bem, se eu quiser parametrizar simplesmente, isso está muito simples. Por quê? Porque eu já expliquei como se parametriza uma equação quando está no formato C igual a fx, y. Fácil. Resposta. X é o U, Y é o V e C é a fórmula. Se quiser, ver? Já estou parametrizado, mas não quero fazer esse ênfase. Vou explicar com detalhe, só para que vejam que as coisas que a gente está olhando, que já vimos, se a gente capta bem, pode usar isso rápido para fazer alguns reconhecimentos. Então, primeiro, vamos fazer um esboço. Eu estou caprichando em esboço porque vocês precisam fazer esboços. Ok. Veja bem, como fizemos com o paraboloide, qualquer superfície a gente pode fazer os traços, né? O que acontece se x for zero? Estamos no R3, né? X, y, z. Mas o que acontece se x for zero, nesse plano aqui do quadro? O que aconteceria? Bom, se x for zero, eu estaria plotando isso aqui. Ué? E que é isso aí? Bom, isso é um módulo. Módulo, mas eu conheço já o módulo, ou não? Puxa, todo mundo sabe que em x, y, o módulo de x é assim. Você tem que saber. Só que agora, no plano YZ, o módulo é assim. No YZ, é o módulo. Esse é o plano disso aí. Quando y for igual a zero, então eu vou plotar assim. Esse é o mesmo módulo, só que agora essa função módulo está no XZ. Mas é a mesma figura. Então agora imaginem no R3, um cone para cá e um cone para lá. Isso vai dar isso aqui, isso que vamos plotar. Ficaria assim. No R3, então seria o quê? Desenho no X, no eixo Y, no eixo X. Como aqui eu vou graficar o Y, essa equação seria C igual a X, C igual a menos X. O sea, seriam retas assim, né? Retas que dividem os quadrantes em duas partes. Então, esse eixo X, eu não vou desenhar assim, porque vou confundir depois o gráfico. Então, esse eixo X, eu vou tentar desenhar ou um pouco mais para cá, ou um pouco mais para lá. Vou desenhar assim. Você escolhe. Bom, então seria assim. Mas também podemos fazer no primeiro o quitante. Tem vezes que somente é suficiente plotar no primeiro quitante. Algum exercício não vai ser suficiente, teremos que ver um pouquinho mais. Mas por enquanto, vamos ver. 1, 2, 2, quando x for zero, tem a função prótese. 1, 2, 2, isso aqui. Até onde eu quiser. Não tem outra... Aqui poderia adicionar uma coisinha aí para fazer agora uma coisa. Vou ensinar no primeiro quitante. A outra seria aqui. Quando y for zero, então também passa por x1, 1, por 2, 2, por 3, 3. Então seria uma... Mas isso está aqui em x na parte positiva, né? A outra seria
do outro lado. Fazendo o primeiro quitante. Para fazer o primeiro quitante, então, o que preciso agora é fechar isso aqui. Fechar. Mas para fechar isso, eu preciso dar um valor apropriado de C para fechar, assim como para paraboloide. A gente tem que fechar. Fechar essa curva para que não fique complicado o desenho. Então, eu tenho que dar um valor de C. Eu vou escolher um valor de C. Aqui, né? O que acontece se C for um valor específico? Ah, que valor? Ah, bom, 1, 2, 3, vou colocar 4. Se coloco 4, vai ficar 16. Não, vou ficar C igual. Que pode ser? Já não plazo. 1, 2, 3, 4. O que acontece? Se C for igual a 4, eu tenho que 4 é igual a isso aqui. Ou seja que quando Z é igual a 4, eu tenho uma circunferência dada por essa equação. O sea, quando C é igual a 4, 1, 2, 3, 4, quando ploto aqui no primeiro, ou aqui no primeiro quitante, eu tenho que unir esse ponto aqui com esse ponto aqui, com essa equação sendo satisfeita. Isso aqui vale 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Não sei como é que se 1, 2, 3, 4. Se 0 é 4 e x é 0, está se satisfazendo, 16. 1, 2, 3, 4. Esse ponto aqui. Elas se juntam. E o código no primeiro quitante seria esse assim. Eu poderia ter feito todo, né? A gente está plotando essa partezinha aqui. Simplesmente esse aqui. É um código completo. Entendeu? Ok. Isso aí você vai precisar, tá? Não somente plotar assim ao longo de Z. Eu posso ter colocado aqui no Y e aqui X. E aqui no Z. Então, isso seria no XC ao longo de Y. Então, seria um cone para cá. Entendeu? Ou você tem um cone para lá. Aí você tem que ficar esperto. Por isso estou explicando com detalhe, tá? Com calma. O resto é aplicar isso mesmo que eu estou falando aqui. Então, como a gente parametriza isso aqui? Uma vez identificada a superfície, eu vou parametrizar. Eu vou parametrizar de duas formas. A primeira forma é mais simples. Por quê? Porque eu tenho isso que está aqui, uma equação em termos de x, y, com o C em evidência. Ou seja, que isso expressa para qualquer valor de x que eu pegue aqui, tenho um valor. Né? Isso é uma função. Portanto, quando eu tenho uma função, eu posso parametrizar muito simples assim. X de v, y de v, que é o formato geral, né? E o z de v, esse é o formato geral. Né? Mas mi x de v vai ser a primeira variável, x, que é o u. Y de v seria a minha segunda variável que associada ao y, que seria o v. Chamo uma de u, chamo a outra de v, e c é a fórmula. Ou seja, que z de v é a fórmula. Que fórmula? Raiz de u quadrado mais b quadrado. Pronto. Essa aí é uma parametrização bem simples de um cone. Onde nesse caso, que eu posso dizer? Como é um cone, o U e V, nesse caso, U pertence no R e V pertence a R também. Porque eu posso, o X é U, X pode tomar qualquer valor, Y é qualquer valor. Se tomo um valor grande, tenho altura, porque esse cone é infinito, né? Estou ensinando no primeiro quitante, mas é infinito. O X pode variar tanto positivo como negativo. E o Y pode variar tanto positivo como negativo. O Z, mas não está sendo pedido, o C se pertence a 0 mais infinito, né? Mas não está sendo pedido. O C vai para cima. Mas o X, como função paramétrica, me interessa conhecer os valores ou intervalos onde variam U e V. Tá bom aí? Alguma pergunta em relação a isso? Podem perguntar. Ok. Então, vamos fazer outra da mesma forma. Lembrem que nós estudamos para curvas
que a gente tinha várias formas de parametrizar curvas. Em superfície também é a mesma coisa. Você pode parametrizar de várias formas. Só que em curva a gente aproveitava o comprimento de arco para algumas interpretações. Aqui não é bem assim. Mas isso aqui, a gente está estudando seguir uma forma bem inicial, né? Na matemática isso se estuda muito, se estuda as superfícies de uma forma mais ampla, porque tem muitas aplicações e a teoria que está por trás é rigurosa, é boa. A medida conhecimento matemático mesmo, né? Por exemplo, aqui a gente fala de trabalhar no plano, no R3. Em superfície a gente fala de variedade de dimensão 2, variedade de dimensão 3. Mas o que é uma variedade? Então, para definir uma variedade, tem que ter outros conhecimentos, assim por diante. Tudo bem. Para nós não importa por enquanto. Esqueçam. Então, outra forma de parametrizar. Outra forma de parametrizar. Puxa, apaguei o desenho. O desenho ia me ajudar. Tudo bem. Ok. Lembre que se eu faço uma projeção aqui, se aqui eu tivesse um C fixo, um valor de C fixo, então eu teria aqui, se eu faço uma projeção, estaria essa equação que se satisfaz aqui, que era x quadrado mais y quadrado igual a um valor qualquer, né? Se for igual a 4, isso aqui era igual a 16. Se C igual a 4, assim é infinito, né? Mas essa projeção também se satisfaz aqui. Isso aqui satisfaz a mesma equação se eu faço um corte assim, ou seja, U e B variariam aqui. Não pode ser estendida, né? À medida que isso cresce, isso aqui também aumenta. Mas o que quero dizer? Que se eu tenho um ponto aqui, UB, ele tem uma imagem. Ele corta em algum momento o cone, né? O cone está assim, tem um ponto, o cone está assim, em algum momento corta. E corta somente, nesse caso, a parte superior, porque também é assim. Lembra que a gente deu essa equação, mas o cone também pode ser expresso assim. O cone poderia ter, a equação poderia ter sido dada assim. Entendeu? Se é dada assim, e quando você coloque uma evidência UC, aqui ia aparecer isso aqui. Então, a parametrização, aqui teria duas funções, então você teria que ter duas parametrizações, uma parametrização para uma parte superior, mas também, isso que está aqui me representa, é um cone de 2 folhas, isso é importante saber. ¿Te lembra? De 2 mantos. A parte positiva, C negativa. Então, tem que estar de cuidado com isso. Como é dado a equação? Se é dada assim, quando coloquem assim não reconheço, mas quando coloque assim, poxa, é um cone para cima e a parte para baixo. Ok. Nesse caso, foi dada assim, mais simples, mas poderia ter sido dada assim. E quando é dada assim, muitas vezes essa primeira forma não é mais conveniente. Então, a gente poderia usar outra. Por quê? Porque tem x quadrado com y quadrado. Isso me lembra coordenadas polares, que no R3 são coordenadas cilíndricas. Então, seria bom usar coordenadas cilíndricas para parametrizar esse cone. Isso que tem que estar na cabeça. Depois vamos ver esferas. E para as esferas lembram coordenadas esféricas. Então, para parametrizar esferas, vamos usar outra forma, coordenadas esféricas. Ou se a parte de esfera está simplesmente a parte superior ou a parte inferior, trabalhamos nesse formato igual. Sempre o XU, sempre o YV e Z é expressão. Essa é uma forma. Mas muitas vezes, como depois a gente tem que resolver integrais de superfície, integrais duplas, integrais triplas, então muitas vezes a gente coloca em evidência assim, resolver um integral que tem esse termo aqui, não é tão simples, a gente tem que usar substituição trigonométrica, sei lá. Mas quando essas equações estão expressadas em termos de r θ, as integrais que vamos ter que calcular são mais
simples de calcular. Digo isso aí porque entonces después você no va a tener interés en usar esa otra parametrización. No, tiene que saber porque vamos, es importante, ¿no? Vamos a usar así. Ok, entonces un punto aquí, yo hice un punto. Isso aqui, esse ponto tem esse ponto aqui estaria, se está uma altura, isso aqui também isso aqui também satisfaz essa equação, né? Só que aqui tem, vamos supor que tem um R aqui, e isso aqui é um θ. Então, eu posso ver coordenadas polares, ou coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas é tender polares a R3, UC e UC, e aqui polares. R coseno θ, R seno θ. ¿No? Ponto P passa a aparição aqui no chão. Esse ponto tem um valor de R e um valor de θ tempolares. Mas, então, o que eu faço? Como é que parametrizo isso assim? Então, veja bem que no caso do cilindro, quando a gente desenhou o cilindro, e usamos o R. O cilindro, por exemplo, pode ter tido essa equação. Nesse caso, o R, em qualquer lugar da superfície, está fixo. O R sempre era igual a 3. Estava fixo. Aqui não. Porque esse R aqui, com esse ponto, tem esse tamanho. Mas se eu coloco um ponto aqui, ele vai ter um tamanho maior. Se coloco um ponto por aqui, ele vai ter um R maior. Estão olhando isso? Portanto, esse R, nenhum cone, é uma variável, não é constante como no cilindro. Ah, o que é isso? Tudo bem, vamos nos familiarizar, estou dizendo. E estou explicando a figura por quê, para que enxerguem isso. Num cilindro, o R é fixo, é de polares. Aqui não. Aqui está variando esse R, né? Aqui R era fixo e a altura variava com aquela... Aqui era X, R coseno θ, Y R seno θ. O R estava fixo, né? E o Z variava. A altura era medida pelo Z, que ficava variando. Aqui não. Aqui eu tenho um R que está variando, um θ que também está variando, e a altura também está em função de R, porque se o R é maior, a altura é maior. Se o R varia bem longe, a altura é maior. Entendeu? Essas são coisas geométricas que ajudam a entender como que a gente deve parametrizar. Então, olhando isso, a parametrização faríamos assim. Vou primeiro falar de Rθ. Eu vou chamar R, em lugar de V, vou colocar R como vetor, Rθ. Esse R é um vetor, função vetor, e esse R é um número, uma variável real. Então, o X vai ser X de V, que seja X de Rθ. O Y vai estar em função de Rθ. E o C vai estar em função de Rθ. X de Rθ, então seria X de Rθ, R coseno θ. Y de Rθ seria R de seno θ. Poxa, quem é o C? Ah, o Z é isso aqui. Mas lembre que eu tenho que escrever todo em termos de R e θ. Muito simples, porque nesse caso, o Z é raiz de x quadrado mais y quadrado. Más x cuadrado más y cuadrado es igual a raiz de eje cuadrado, que como eje positivo sempre, é igual a eje. Então, o Z é o eje. Entendeu? Essa seria a parametrização do cilindro. Ou, se você quer escrever em termos de, ou em termos de U e V, então você chama eje de UV. Eje de UV. Vamos apagar aqui. Bom, CUC. Eje de UV para o cone. Então, escolhe aqui quem quer chamar de θ, quem quer chamar de U e quem quer chamar de V. Anteriormente chamamos θ de V. Ah, quero seguir chamando de V. Ah, tudo bem. Então, V sempre tem que estar associado a uma circunferência, né? Eles têm que ser iguais. Estão associados à circunferência. Seria eje,
que seria o que eu vou chamar de U. U sim. Ok? Sim. U cosseno V, U seno V e R é U. Está chamando R e Z. Essa seria uma forma aceita também, mas nesse caso, quando o R e o θ é variável, é melhor se lembrar assim. Não tenha por que estar escrevendo isso em termos de U e V. Não tenha por quê. Se se compreendem R e θ, é importante porque o R é variável. No caso, quando vimos o cilindro, não colocamos U e V porque o R não era variável. O R aqui no cilindro é constante, mas aqui é variável. Então, se trabalham com essa aqui, perfeito. Isso seria uma parametrização do cilindro. Nesse caso, o θ está variando de 0 a 2π. Sempre vamos saber o intervalo. Além, a gente trabalhou no primeiro octante, mas lembra que a gente tem que expandir essa visão. E o R como varia aqui? Pergunto, o R de onde varia? O R é sempre positivo, então tem que partir de 0. Tem que partir de 0. O R negativo não existe. E o R, então, pode assumir como é um cone, não tem nenhuma restrição. O cone vai em forma infinita, então esse R varia, então pode ser em forma infinita. Esses seriam os valores nos quais variam os parâmetros. Entendeu? Alguma pergunta até aqui? Próxima aula, vou fazer isso também aqui, mas com esferas, com cordas esféricas. É bom, então, que estejam ligados, tentem rever isso aí. Sei que tem muitos compromissos, as disciplinas, em todas as disciplinas você tem compromisso, eu entendo isso, né? E não podemos chorar, porque a mãe não chora. Temos que trabalhar, nos organizar um pouquinho. Aí me incluo, porque eu estou com bastante trabalho e não estou bem organizado. Até ainda não publiquei as notas de vocês do trabalhinho, né? Vou parar a gravação e se quiserem conversar um pouquinho,